fala de face, a gente não pode simplesmente chegar aqui, face é isso. Porque na verdade ela não é. Face é o colágeno. Não é, porque ela é adimensional. Colágeno ela seria quando você fala na escala macro. Quando você fala numa escala micro, aí você está falando que é citoesqueleto, aí você já está falando que é filamentos intermediários de actina, microtúbulos. Ela é adimensional. Eu não tenho como falar que ela está nessa escala de dimensão, nem nessa escala de dimensão, nem nessa escala de dimensão, porque ela é o todo. Ela está no todo. E ela é de forma fractal. Todas as membranas do nosso corpo a gente vai chamar de fáscia estrutural. E todas as interconexões de membranas a gente vai chamar de fáscia interestrutural. Elas são conectadas e elas estão num contínuo facial. Então não tem como explicar em geral. Eu tenho que explicar em cada escala de dimensão. As membranas e a macroestrutura, até chegar nas células, a gente é uma estrutura proteica. Tudo é uma estrutura proteica. Tudo é proteína dentro do nosso corpo. Na menor escala é proteína, porque as células são formadas por proteínas. Só que a estrutura macro é uma estrutura proteica à base de colágeno. Então todo colágeno, tudo que for à base de colágeno é a fáscia na macroestrutura. Então eu vou ter as membranas dos órgãos, membranas do músculo, matriz extracelular, tudo isso a base é colágeno. Tudo é colágeno nessa estrutura. Então, numa escala de dimensão na macro, eu chamo que a fáscia é a estrutura de colágeno. E aí, eu entro para dentro das células. Aí eu vou ter aqui o que? A membrana citoplasmática. E dentro da membrana citoplasmática eu vou ter que ter uma fáscia interestrutural, que é o meu citoesqueleto. Faz parte da minha fáscia interestrutural numa escala micro. Então você está vendo que eu estou mudando de escala? Aqui eu consigo ver com o olho nu. Consigo esticar a carne, pegar o músculozinho e esticar, ver que tem em volta do fígado uma membrana. Se eu cortar o fígado eu vou ver uns negocinhos brancos lá dentro dele. Se eu olhar na microestrutura, no microscópio, aí eu já vou ter que ver as células. Então, eu vejo uma face estrutural, que é a membrana citoplasmática. E eu vejo uma face, aqui tem uma face estrutural. E aqui é uma fáscia interestrutural. Anatomicamente, a gente sempre vai definir a fáscia de acordo com a escala de dimensão que a gente observar o paciente. Depois que a gente chega numa escala aqui de dimensão menor, eu ainda teria aqui uma escala menor ainda, a membrana nuclear, e ainda teria aqui meu cromossomo, a estrutura genética, meus nucleotídeos, uma estrutura fractal. Ela vai indo em cada escala de dimensão. E ela tem essa característica de ser membrana interestrutura, membrana interestrutura, membrana interestrutura, até que ela chegue a uma escala que você não consegue mais representar ela de forma visual. E aí você sai da anatomia e passa por uma definição bioquímica da face. Você está falando que tem uma estrutura de dupla hélice aqui, cheia de nucleotídeos. Então aqui você tem a divisão dos nucleotídeos aqui e você tem o seu código genético A, T, C, G e uracila. Adenina, timina, guanina, citosina e uracila. Bases de nucleotídeos que formam todas as proteínas dentro do nosso corpo. E quando a gente chega nessa escala de dimensão aqui, o que a gente vê da estrutura facial? A gente vê ela de forma bioquímica. A estrutura atômica que se compõe isso aqui. Um nucleotídeo, a gente sabe que ele é um fosfato. Você vê que todo o nosso corpo, por isso que não tem água solta, todo o nosso corpo está preso dentro dessa estrutura de proteína. É um fosfato ligado a uma pentose, que é carbono, ligado a uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada ela pode ter um ou dois anel benzênico, que vai definir o seu código genético, se é uracila, citosina, guanina, ele vai definir de acordo com o anel benzênico. Se tem duplo anel, um anel, se é NH3, NH2, organização molecular da estrutura de nucleotídeos. Um mero, ele é um nucleotídeo. Se você falar de um ácido nucleico, que é a sequência do DNA, que é a ribose e desoxirribose, são dois ácidos nucleicos. A ribose é o RNA, a desoxirribose é o seu DNA. Por que é um ácido? Porque ele é uma sequência.
E quando você extrai essa sequência, eles extraem ela como uma cadeia sólida, só que ela não é sólida. Por aí eles falam que existe uma ligação aqui, ó. Eu não vou desenhar ela aqui. Eu vou desenhar o alfa. Eu vou desenhar o correto. Eles falam que tem uma ligação polipeptídica que vai formar a sua sequência do seu ácido nucleico. Aí, o seu DNA, essas ligações é como se tivesse esse aqui ligado a esse aqui, formando a sua sequência de DNA, e esse aqui fosse uma ligação polipeptídica. Só que para que aconteça a ligação polipeptídica, precisa haver uma polimerização da estrutura. Então, você só tem uma ribose, uma desoxirribose, quando você extrai do paciente e ele perde o alfa, que é a energia vital. E aí ele se forma a condensação, que é uma sequência dos seus nucleotídeos condensado, vai formar uma sequência de aminoácido que vai originar as proteínas. E aqui então eles falam que existe uma ligação polipeptídica, só que para acontecer essa ligação polipeptídica vai ter que acontecer a polimerização. Vou desenhar o corpo vivo. E aqui então eu tenho um outro fosfato, uma pentose, igualzinho, uma base nitrogenada. Eu vou desenhar com 2 anel benzênicos aqui, para ficar mais fácil, sua compreensão. Então, esse aqui é um nucleotídeo, é um mero. Esse aqui é um outro mero. E esse aqui é um nucleotídeo. Isso aqui é o nosso corpo fluídico, vivo. O que mantém essa estrutura conectada? Alfa. Alfa é igual a 1 sobre 137, que é a constante de estrutura fina. O que é a constante de estrutura fina? É algo que, quando você está falando das camadas de valência energética, ela permite que um átomo ele ganhe energia, vai para aquela camada e venha para essa camada de novo. Ele permite a movimentação energética dos átomos, uma constante de estrutura fina, mantém essa distância entre as conexões energéticas. Isso permite existir outros elementos além do hidrogênio, porque senão só existiria hidrogênio. Então, para permitir tudo funcionar dentro do nosso corpo, existir todos os elementos que se formam uma molécula, é necessário esse espaçamento físico que eu falo para vocês. Ele permite que os átomos mantenham isso aqui conectado a essa estrutura. Mesmo seja uma estrutura de fosfato ou uma macroestrutura, elas trocando elétrons e mantendo-se conectadas. Quando você não tem mais esse alfa, fosfato aqui ainda, você vai ter a pentose íntegra, aí você vai ter a base nitrogenada, agora você vai ter só o N aqui. O H2 eu vou tirar. E aqui, lembra que tinha o oxigênio? Eu vou ligar direto no fosfato. Ó, eu vou montar uma sequência de DNA aqui. Tá vendo? E o oxigênio daqui vem para cá. Isso chama condensação. Para que essa cadeia é uma ligação, isso aqui é uma ligação polipeptídica. Só que essa ligação polipeptídica ela não pode existir dentro do seu corpo. Se ela existir dentro do seu corpo vivo, você tem alguma disfunção. Pode ser uma fibrose. Por isso a gente considera que uma fibrose é um tecido morto, porque ele não tem mais o alfa. Ele se condensou, ele saiu a água. Lembra que eu estava falando para vocês que vocês fazem uma cirurgia e não vaza água, e o cadáver morre, e o pessoal morre e vaza a água do corpo dele? Porque acontece esse efeito de polimerização em todas as células, em todas as proteínas ao mesmo tempo. Então a água cai tudo, você volta a ser pó. Você vai secar, até virar pó. Porque a água, ela foi expulsa da sequência de proteínas. E não existe água solta dentro do seu corpo. Bebeu a água, passou pelo intestino, virou proteína. Esse aqui é a proteína. Então tudo isso aqui é algo que está em disfunção, porque perdeu água. É uma polimerização